Vamos lá para a nossa leitura pública da Escritura, nossa anagnoses, né? Leitura comunitária, pública da Escritura Sagrada, dando continuidade à nossa leitura expositiva do livro de Atos. Hoje, capítulo 17, de 1 a 15. Eu vou rapidamente aqui retomar o capítulo 16, que a gente viu a semana passada, né? O finalzinho do capítulo 16, que a gente viu a viagem de Paulo, Silas, Timóteo, né? Os companheiros de viagem ali, pregando em Filipos, na cidade de Filipos, né? E vimos a prisão de Paulo e Silas, a conversão daquele carcereiro, toda, né, a dinâmica ali que aconteceu para que ele e a casa dele se convertesse ao Evangelho, a Cristo. Como Deus liberta Paulo e Silas da prisão, né? E a gente termina então o capítulo 16. No versículo 40, tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia. Lembra que a casa de Lídia, né, foi a casa daquela que se fez, né, que se tornou ali digna, fiel ao Senhor ali, e para receber os missionários ali, né? Inclusive insistiu para que os recebesse, para que ficassem na casa dela. E vendo os irmãos, Paulo e Silas, o que eles fizeram? Animaram, né, os irmãos, fortaleceram, novamente ensinando o Evangelho sobre a fé, sobre Cristo, provavelmente sobre as perseguições, como eles devem se comportar diante disso, né, como eles devem continuar cumprindo a missão deles. E depois eles partiram rumo a continuar a missão, tá certo? É o que a gente vai ver hoje no capítulo 17. Então, 17, aqui a passagem, ideia central, nós temos o seguinte: a pregação do Evangelho em 2 cidades da Macedônia. Tá? A gente viu a visão que Paulo teve do homem da Macedônia, que ele ia para um lugar e esse homem apareceu em visão e ele entendeu da parte de Deus que ele deveria estar indo à Macedônia. Filipos é uma das cidades da Macedônia, a próxima cidade também, então, dessa região da Macedônia que hoje nós conhecemos como Europa. Tudo bem? Então, a pregação do Evangelho em 2 cidades da Macedônia ameaça, né? O Evangelho ameaça os opositores judeus, os judeus que não creem, tá bom, gente? Que vigorosamente perseguem Paulo e o obrigam a fugir. Nós vamos ver isso hoje. Vamos colocar o texto em contexto. Paulo respondeu ao chamado de Deus, né, para ir à Macedônia. E agora ele vai chegar em Tessalônica, capital da Macedônia da época, tá bom? Como em Filipos, na cidade de Filipos, sua missão depara com forte oposição de judeus invejosos, que instigam gentios para juntar-se a eles em uma rebelião contra os cristãos. Então, do mesmo jeito que acontece em Filipos ali uma oposição ao ponto deles serem presos, vai acontecer uma oposição agora da parte, né, dos judeus ali de Tessalônica, também uma rebelião, e eles tentam sempre angariar pessoas, né, gentios ali, e tentar criar um tumulto na cidade. Isso era a metodologia ali dos judeus que não acreditavam e não queriam que a mensagem do evangelho fosse pregada. Olha que interessante. Antes de eu continuar aqui, vamos fazer nosso contexto aqui da viagem. Vamos lá. Esse é o mapa que a gente está vendo sempre. Eu vou colocar um outro mapinha para ficar mais perto a região da Macedônia, que é aqui em cima, tá bom? Essa região da Macedônia aqui, ó. Esse mapa não aparece. Eu vou colocar um outro aqui. Então, Paulo, ele está nessa rota aqui, ele foi a Troade. Esse aqui é melhor o tamanho, mas a letra ela tá um pouquinho ruim, mas eu acredito que dê para ler. Então, em Troade, ele estava aqui.
onde ele tem a visão. Ele vai, portanto, para Filipos, essa aqui, onde ele encontra Lídia, aquelas mulheres se convertem, Lídia, a casa dela. Aqui onde Filipos, aqui onde ele é preso, Paulo e Silas são presos, aqui é onde o carcereiro se converte, aqui é onde Deus os livra daquela prisão ali. E eles são soltos, né? E antes de ir embora, ele revela a cidadania dele romana. A gente viu tudo isso a semana passada. E ele vai prosseguir viagem, então, ele vai passar por essa cidade aqui, ó, chamada Antípolis. Depois ele vai para a cidade de Tessalônica, depois ele vai para a cidade de Bereia. Tudo bem? O que eu quero aqui notar com vocês? Lembra que os moradores da cidade de Filipos são os filipenses. Então nós temos na nossa Bíblia a carta de Paulo aos filipenses. Então, a carta de Paulo à igreja de Filipos, provavelmente a igreja que se iniciou na casa de Lídia, tá bom? E hoje, então, nós vamos ver como ele prega o evangelho em Tessalônica, e também ali em Tessalônica, pessoas se convertem ao evangelho. E depois dessa viagem toda, Paulo vai escrever a sua carta aos moradores, aos cristãos de Tessalônica, que são os tessalonicenses. E ele escreve 2 cartas aos tessalonicenses. Por isso nós temos a primeira carta aos tessalonicenses e a segunda carta de Paulo aos tessalonicenses. Tá? E na carta de Paulo aos tessalonicenses, ele faz referência de algumas coisas que ele viveu e vai viver agora, né, no capítulo 17, na cidade de Tessalônica. Tá? Eu vou antecipar para você ver que interessante aqui, ó, os textos. Em 1 Tessalonicenses 2,14, ele diz assim, nós vamos ler isso na carta. Tanto é assim, irmãos, então ele está escrevendo depois da viagem, depois de algum tempo, ele escreve então essa carta, e ele escreve assim, tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios, né? Vocês sofreram da parte também dos judeus que perseguiram vocês, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos. Então, Paulo está lembrando aqui nessa carta, depois de algum tempo, para os tessalonicenses, olha, lembra que nós fomos perseguidos pelos judeus que não queriam aceitar Jesus como Messias, e eles não os perseguiram só a gente, eles não agradam a Deus, eles são adversários de todos. Eles mataram esses judeus, eles mataram o nosso Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus foi morto por eles, né? E a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes fossem salvos, né? Sejam salvos. Então, alguns judeus, eles impediram Paulo ali, Silas na época, de falar com mais liberdade aos gentios. Então, eles foram hostis, né? Uma hostilidade ali metódica, raivosa mesmo, contra Paulo e Silas e contra o evangelho. Inclusive, não só na sinagoga a gente viu, eles queriam contaminar a mente dos moradores de Tessalônica, que eram romanos, que eram de outras cidadanias, que não eram judeus. Eles queriam atrapalhar a pregação do evangelho ali em Tessalônica. E Paulo está lembrando, vocês lembram disso, né? Mas vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus. Tessalonicenses, vocês se tornaram semelhantes aos fiéis lá da igreja da Judéia, aqueles primeiros cristãos, né? Que bom, né? Ele está elogiando aqui os tessalonicenses que permaneceram firmes na fé. Tá? Um outro texto ainda no capítulo 2, olha só, 1 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi sem valor, não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, então ele lembra, apesar de eu e Silas, nós fomos ali
maltratados, insultados. Aqui, né, nós sabemos, né, que do que ele está falando? Ele está falando da prisão, eles foram chicoteados, né, eles foram punidos severamente, publicamente, envergonhados. Nós lemos isso a semana passada. Ele está lembrando esse fato quando ele escreve a carta para os Tessalonicenses. E ele fala assim, ó, apesar da gente ser maltratado e insultado lá na cidade de Filipe, como vocês sabem, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus. Então, apesar da gente lá apanhar, ser rejeitado, colocado na prisão, de forma injusta julgado, apesar de tudo isso, a gente foi a Tessalônica. A gente não voltou para casa. A gente continuou a nossa missão de pregar o Evangelho. E a gente chegou até vocês, Tessalonicenses. E pregamos, anunciamos o Evangelho a vocês. Em meio, não foi de forma fácil não, em meio a muita dificuldade, a muita luta de perseguição, de resistência, de rebeliões contra eles, sempre tentando prendê-los, inclusive já num ponto de querer matar Paulo, né? Então, se alguns pudessem, teriam feito naquela época ali em Filipos e agora em Tessalônica, que a gente vai ler. Eu antecipei o quadro para você ver que quando ele escreve a carta, depois de algum tempo, para essa igreja, ele vai lembrar do que ele passou na cidade e vai citar algumas questões, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica. Voltar no mapinha? Eles estavam aqui em Filipos. Então, tendo passado, né, por Antípolis, depois Apolônia, chegaram a Tessalônica. Esse é o trajetinho aí que Paulo está encaminhando ali numa via importantíssima. Vamos ver se eu mostro a via para vocês aqui. Uma via na época do Império Romano, tá bom? Chegaram a Tessalônica. Vamos ver um pouquinho da cidade de Tessalônica. Sobre a cidade. Tessalônica era a sede do governo romano na Europa daquela época. Lembra que Macedônia é a Europa da época. Então a sede de governo romano, apesar de Filipos ser uma colônia romana importantíssima, uma colônia, né, de soldados, centuriões, né, romanos, generais romanos aposentados, eles iam para a cidade de Filipos ali. Era uma cidade importante que guardava muito, né, da moral romana, da lei romana, dos costumes romanos. Mas no caso aqui, no sentido de governo, Tessalônica era a sede do governo romano ali na região da Macedônia. Ficava próxima de um porto marítimo, na Via Ignácia. Gente, Via Ignácia é uma estrada pavimentada pelo Império Romano lá de Bizâncio até, né, o Mar Adriático, ali onde eles aportavam para ir para a cidade de Roma. Eu vou mostrar aqui, ó. Olha lá o mapa. Aqui você tem o Mar Egeu, olha lá o Mar Adriático. Aqui você tem essa cidade aqui, ó. Ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Brundísio aqui, ó, nesse mapa, que era a cidade que eles paravam para ir para Roma. E essa estrada, que está em vermelhinho, vinha desde aqui, ó, de Bizâncio. Então, essa cidade vinha desde o leste aqui, ó, perto do Mar Negro. Vinha, era toda pavimentada, lá, ó, chegava à cidade de Filipos. Olha lá, ó, ele trilhou a Via Ignácia, essa estrada pavimentada pelo Império Romano. Então, ele passou Filipos, Antípolis, a outra cidadezinha aqui, e aí chegou então em Tessalônica. Essa cidade, essa estrada, essa via, né, ela prosseguia até o mar aqui, ó, Adriático, pois eles pegavam um barco aqui, passavam para a região que eles teriam que ir para Roma. Provavelmente deve ter sido o trajeto que Paulo fez depois para ir a Roma, quando ele esteve em Roma. Né? Se bem que foi barco aqui, né? Não pegou a estrada. Então, mas essa era a estrada do Império Romano aqui, que Paulo, um pedacinho, pegou aqui nessa viagem missionária dele, tá bom? Tessalônica foi declarada uma cidade livre.
e era governada por seus chamado politarcas. O que é isso? É um termo local ali para os oficiais civis, tá bom? Era um termo romano que Lucas usa aqui também para descrever os oficiais, né? Os governantes, os oficiais cívicos, né? Da sociedade ali. A cidade também tinha uma ampla comunidade judaica. Em 3 sábados, Paulo falou, né? Ele pregou na sinagoga, a gente vai ver, procurando persuadir os judeus da veracidade das crenças dele a respeito de Jesus, né? Como o Cristo ressurreto. Era isso que Paulo estava a todo momento anunciando, pregando, convencendo, persuadindo, ensinando, mostrando a eles que Jesus era o Cristo, o Messias prometido de Deus, o Cristo ressurreto. O Cristo que Deus ressuscitou, aquele Jesus dentre os mortos, aquele Jesus que os judeus mataram, Jesus o ressuscitou, refazendo a vida de Jesus num novo corpo glorificado e anunciando o reino que está por vir, o novo céu, a nova terra, a ressurreição dos nossos corpos. Tudo isso a ressurreição aponta. Sua estadia não se limita a 3 semanas em Tessalônica, né, como alguns inclusive falam, pois ele relata que trabalhou para se sustentar enquanto estava ali em Tessalônica e que Paulo recebe, além de trabalhar em alguns períodos, quando ele não tinha o sustento da igreja local ainda, ele recebeu depois o auxílio financeiro lá da igreja de Filipos, dos filipenses, em mais de uma ocasião. Ele cita isso em Filipenses 4,16. Provavelmente, Paulo foi expulso da sinagoga, gente. Nós vamos ver. Mas continuou a conversar com outros enquanto trabalhava na praça pública. Sua primeira carta aos Tessalonicenses pressupõe que a maioria das pessoas na igreja havia sido de pagãos, que se converteram dos ídolos a Deus, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Tá? Então, uma breve história da cidade de Tessalônica, a gente continua o texto. Então, tendo passado por Antípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. Gente, essa palavra discutir aqui, na verdade, é um diálogo argumentativo. Tá? É uma discussão, não necessariamente discussão de briga aqui no momento, né? nesse estado aqui. É uma discussão teológica, uma discussão das Escrituras, um debate teológico que Paulo estava tendo ali na sinagoga dos judeus. Tá? E ele estava fazendo o que ali? Discutindo o que? Querendo provar o que? Pois é, olha lá. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo estava usando a escritura judaica, usando a Torá, os profetas e os salmos, para provar para os judeus que toda a escritura do Antigo Testamento mostrava que Jesus era o Cristo, que o Cristo deveria padecer e ressuscitar. Ele está usando, então, toda a estrutura dele de conhecimento da Bíblia hebraica, do nosso Antigo Testamento, da Bíblia judaica na época, até hoje é a Bíblia judaica, todo o Antigo Testamento, a Torá, os Salmos, os profetas. Ele sentou ali, se assentou naquela sinagoga, junto com aqueles estudiosos da Escritura, expondo a Escritura o tempo inteiro, por 3 sábados. E ali ele demonstrava que, além de Jesus ser o Cristo, era necessário que o Cristo padecesse. Por quê? Porque alguns não acreditaram que Jesus era o Cristo, porque Jesus morreu na cruz, crucificado. Isso era uma dificuldade para o judeu entender que um Messias ia passar por uma morte tão horrenda e vergonhosa, sob o julgamento dos romanos, né? Um Messias que eles esperavam, na verdade, libertá-los do poder romano, libertá-los de um governo tirano e opressor, como esse Messias que é o Salvador,
ele passa por uma condição agora de ser torturado, menosprezado, envergonhado e punido de uma forma extremamente dolorosa, vergonhosa, pública, que era a cruz. E Paulo mostra nas Escrituras que os salmos, os profetas, mostravam que nessa primeira vinda de Cristo, ele deveria padecer, ele deveria sofrer, ele deveria morrer, ele deveria sofrer injustamente na mão de injustos. Mas Deus iria ressuscitá-lo dentre os mortos. Esse é o esforço, então, teológico, de ensino, de pregação de Paulo em todo lugar que ele passa. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Né? A boa notícia que vocês esperam chegou. Ele é o Cristo. Ele morreu. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele é o ungido de Deus que veio cumprir e restaurar, inaugurar o reino de Deus e salvar a humanidade. Essa é a mensagem do Evangelho. O texto das Escrituras, com base no qual Paulo argumentou, aqui no caso, não foi especificado, mas tinha relação com as passagens que falam, né, sobre o Redentor, o Salvador vindouro de Israel. É necessário explicar como alguém que foi crucificado pode ser o Messias. É o que eu acabei de colocar, porque isso era muito difícil na cabeça dos judeus. O ensino de Paulo harmoniza com o ensino de Jesus, né? Quando Jesus, lá em Lucas, fala para os discípulos ali no caminho de Emaús: acaso, vocês não sabem, né, por um acaso, que o Messias tinha que sofrer? Acaso o Messias não tinha que sofrer essas coisas? E então entrar em sua glória? Quer dizer, por que vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Vocês não sabem ler a Escritura? Vocês não entendem que a Escritura nossa, do Antigo Testamento, os profetas, os Salmos, a Torá, mostra que o Messias tinha que sofrer o que ele sofreu? E aí então entrar na glória, aí então glorificar, ressuscitar, ter um corpo glorificado e assumir, né, a sua glória para a eternidade. Essa mensagem, gente, ela era, né, escandalosa e incompreensível para muitos judeus, até hoje. Para alguns, essa mensagem do Messias crucificado e ressuscitado é tão ofensiva que provocava uma reação violenta. Por isso a violência dos judeus que não acreditavam na mensagem contra aqueles que estavam pregando, né? Os portadores da mensagem. No caso, o apóstolo Paulo, Silas e os outros que estavam juntos ali com eles, né? Alguns deles, alguns judeus da sinagoga, eles foram convencidos por Paulo, eles acreditaram e se juntaram a Paulo e Silas. Então, olha só, já começou a ter convertido ao evangelho na cidade de Tessalônica. Então, judeus já começaram a se converter ali em Tessalônica. O mesmo aconteceu, quer dizer, também pessoas acreditaram na pregação com numerosa multidão de gregos piedosos. Então, o número de gentios convertidos é bem maior do que judeus. Então, gregos piedosos que já tinham fé em Deus, tementes a divindades, que tinham no coração deles, provavelmente já acreditando e tendentes a acreditar no Deus dos judeus, né? Muitos destes gregos piedosos, de vida de fé, e muitas mulheres importantes da cidade de Tessalônica se converteram ao Evangelho, a Cristo, né? Aceitaram a mensagem, acreditaram no Evangelho, acreditaram que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria padecer, sofrer, morrer na cruz, ressuscitar, dar o Espírito e fornecer e distribuir graciosamente a salvação a todo aquele que crê. Então, muitos acreditaram na cidade de Tessalônica. Como é de esperar ao ler Atos, a pregação do Evangelho cria sempre uma reação dividida, né? Nesse contexto, isso mostra que muitas mulheres proeminentes dos círculos sociais mais elevados, elas foram persuadidas, convencidas por Paulo ali na pregação. Atos destaca sistematicamente o importante papel desempenhado pelas mulheres no crescimento da igreja. Isso é importante também destacar numa cultura, né,
extremamente, como alguns gostam de falar, machista, patriarcal, e num certo sentido, apesar disso não ser tão generalizado no mundo romano, as mulheres tinham certa proeminência no mundo romano, tanto é que a gente está vendo mulheres importantes nas questões sociais dessas cidades, né, de Filipos. Lídia era uma mulher importante, rica, mulheres agora da cidade de Tessalônica influentes na cidade, tá certo? E também na comunidade judaica, provavelmente na sinagoga. Então, dois homens de Tessalônica que se tornaram crentes, olha que interessante, chamado Aristarco e Secundo, eles viajam depois com Paulo em sua última e fatídica jornada a Jerusalém. Né? Isso vai ser citado aqui no capítulo 20 depois. Aristarco também acompanha Paulo a Roma. Então você vê que não só pessoas, judeus se converteram, gentios se converteram, mulheres importantes da cidade se converteram, e não só isso, como pessoas se tornaram companheiros de Paulo na missão. Viraram missionários, companheiros, e começaram a acompanhar Paulo em algumas viagens. Então já tinha Silas, Lucas, Timóteo, agora Aristarco, né, Secundo, pessoas da cidade de Tessalônica, e aonde ele passava, provavelmente pessoas acompanhavam Paulo em pequenos percursos, viagens mais longas. Nesse caso, Aristarco foi depois da viagem com ele a Roma. Então é interessante, né, como a dinâmica aí da igreja, da comunidade, de missões, dos missionários, acontece e acontecia naquela época e deve acontecer hoje, gente, nos nossos dias. Como igreja, nós devemos nos organizar para a obra missionária. Nós devemos conversar mais sobre a obra missionária, como fazer, né? Quem está disposto a se doar, a doar o seu tempo, a doar numa viagem, a doar as questões financeiras, a doar sua casa para hospedagem de missionário, a doar, né, os seus talentos para que a obra missionária flua melhor. Então nós precisamos conversar para que possamos nos engajar na missão de propagação, anúncio do evangelho, sustento missionário, né, pessoas que vivem do ensino do evangelho, da pregação do evangelho. A igreja é necessário se articular e entender que a igreja tem essa missão, não é só Paulo, não é só Silas, é toda a comunidade. Era Lídia, a casa dela, o carcereiro, a casa, era Aristarco, pessoas que estão se convertendo. Gente, é a comunidade de Cristo entendendo, nós temos uma missão, tá certo? Os judeus, porém, judeus que não creram, porém, movidos de inveja. Inveja por quê? Porque os judeus estavam acreditando em Paulo, ouvindo Paulo e Silas, ouvindo a explanação da Escritura, entendendo o que ele estava falando. Multidões de gregos piedosos se convertendo, mulheres importantes se convertendo, que provavelmente muitas delas poderiam ajudar financeiramente as sinagogas, e talvez eles iam perder apoio financeiro dessas mulheres, porque elas iam começar a ajudar a obra missionária com Paulo e Silas e a igreja. Então é uma situação em que os judeus que não creram ficavam irados, com raiva, inveja, trazendo consigo alguns homens dentre a malandragem. Olha só onde eles foram buscar apoio, na malandragem da cidade. Reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa surge um outro personagem interessante, importante, a casa de Jason. Um cara ali, uma família, que também, assim como Lídia, hospeda Paulo e Silas, Timóteo, Lucas, hospeda os missionários. Uma outra casa de um outro digno, um homem de honra, uma casa de honra, que tem a honra, né, de receber a paz dos missionários, do evangelho e de hospedá-los. Então, e atacando de surpresa, esse povo indo atrás de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram, já que a gente não encontra Paulo e Silas, vamos arrastar Jason. Ele que deu morada aí, hospedagem, ele vai ter que responder. Vai ter que responder porque eles estão ajudando um povo aí que está querendo trazer tumulto na nossa cidade. Era essas acusações sempre, tá? Olha lá, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades da cidade,
aqueles oficiais, né, civis, né, gritando. Olha lá o que eles falavam. Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram aqui. Né? Então, provavelmente, a região toda ali já tinha ouvido falar de Paulo e Silas, que eles, por onde eles passavam, eles tumultuavam, né, a região, a cidade. Gente, é óbvio porque eles estavam pregando uma mensagem que muita gente, muitas cidades eram modificadas estruturalmente, porque as pessoas da cidade, pessoas importantes, pessoas de influência, multidões, pessoas simples, elas se convertiam e elas minavam bases culturais da época por causa do evangelho, e elas vão a viver o evangelho naquela cidade. Isso causava, né, um transtorno social, mas é obviamente para o bem, a gente sabe. Mas as pessoas que detêm o poder, elas não querem perder o quê? Poder, influência. Elas não querem perder tudo aquilo que elas têm no status quo delas, no estado que elas permanecem ali do bem-estar delas, né? E isso causa tumulto. Então, para eles são o quê? Alguém que está causando tumulto onde passa. Então, é a fama que eles querem ali passar para as autoridades. E eles continuam a acusação ali para as autoridades. Ó, e Jason, esse aqui que a gente trouxe aqui, que arrastamos eles aqui, ele hospedou Paulo e Silas e os missionários na casa dele. Todos estes agem contra, olha lá, eles querem arrumar alguma coisa para colocar o Império Romano contra Paulo e Silas. Porque se eles conseguem criar um conflito entre Paulo e Silas, os missionários, a pregação, né, e o Império Romano vai fazer o quê? Vai barrar a pregação do Evangelho, vai prender, vai punir e, se necessário, executar. Então eles eles manuseiam, manipulam toda essa situação e eles jogam para as autoridades ali. O negócio é o seguinte, né? Eles estão contra César, eles estão contra o imperador, eles estão falando por aí que existe outro rei chamado Jesus. E é verdade, eles falavam mesmo que Jesus é o rei prometido, o rei eterno, o rei da linhagem de Davi, que vai estabelecer um reino eterno. Eles falavam isso mesmo, que Jesus é o Kyrios. Kyrios era um termo grego usado para o imperador, o soberano, o supremo. Então todo mundo devia a sua vida, né, a sua gratidão, a paz romana a César. E de repente eles começam a falar que quem dá a verdadeira paz é Cristo, não é César. Gente, há um confronto real contra o império e a mensagem do império. Por quê? Porque o evangelho elimina o autoritarismo do homem em si, dos tiranos. Porque o único que pode dominar soberanamente sobre tudo e todos é o Messias, é Cristo. Então todo governo que se vê divino e acha que é o soberano, um Supremo Tribunal que faz isso, um presidente que faz isso, né? um senador, um primeiro-ministro aí de outros países, ou pessoas de países aí, né, autoritários, governos autoritários e tiranos, eles se colocam numa posição de soberanos e voz suprema, que não podem ser de forma alguma, né, contestados. Esse lugar só pertence a Cristo. Então é óbvio que o evangelho ele vai mexer com questões políticas nesse sentido, né? Na estrutura do governo autoritário, o evangelho vai minar isso sempre. Porque sempre vai apontar que os governantes vão prestar conta ao verdadeiro rei. Eles vão prestar contas ao verdadeiro juiz. O Supremo Tribunal do Brasil, nosso Supremo Tribunal, vai ser julgado pelo rei juiz soberano eternamente. Eles vão responder diante dele. Nós sabemos disso. Toda a humanidade vai passar diante do tribunal de Cristo, né, do julgamento diante de Deus. Não vai passar batido. As coisas vão, né, ser passadas limpo. E essa é a mensagem que, obviamente, confronta com César, sim, mas não era a intenção de Paulo falar que César não era autoridade mais, que ele que não era rei mais daquele lugar. Não é isso, a mensagem do evangelho não é essa. Mas essa mensagem poderia ser interpretada de forma errada, colocada em termos políticos,
como eles estão fazendo aqui. Então, o que eles estão falando? Sabe o que eles estão falando? Que eles têm um outro rei, que eles não vão obedecer a César. E, na verdade, o ensino de Paulo é sujeitos a autoridades terrenas, civis e tal. Então, não tinha problema aqui, né, nesse momento. Mas os judeus estão causando um tumulto e querem colocar as autoridades romanas contra Paulo e Silas, porque eles precisam parar de pregar esse evangelho. Essa é a grande questão, né, que nós temos que entender. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Então Jason teve que pagar uma fiança para ser solto, e não só para ser solto. Uma fiança que, em alguns comentários, dizem que ficava uma parte dessa fiança com as autoridades ali, ficavam, né, parte da fiança, não, ficava a fiança com as autoridades, que havia um trato que se eles não recebessem mais Paulo e Silas, poderia ter um retorno de uma parte dela para Jason. É como se fosse ali, né, uma segurança que Jason não faria mais isso, não repetiria, né, acolher e hospedar Paulo e Silas. Tá? Ele teve que deixar isso ali para as autoridades. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Eles tiveram que fugir, gente. Os irmãos de Tessalônica falaram, foge com Paulo e Silas daqui. Eles têm que ir embora. Eles estão atrás deles, eles vão prender de novo, vão maltratá-los, vão, né, vai receber de novo penalidade. Lembra que Paulo provavelmente ainda estava com as feridas nas costas, né, da punição da cidade de Filipos. Provavelmente não estava nem curada as feridas ainda. Tá? Então, durante a noite, os irmãos falam, Paulo, vai embora, vai para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se de novo à sinagoga dos judeus. Meu irmão, eles não param. E foram, né? Aqui, saíram de Tessalônica, enviados pelos irmãos, Paulo e Silas, vão embora daqui. Vocês vão pegar vocês, vão prender, maltratar, nós já entendemos o evangelho, a gente vai pregar, a gente vai ficar firme, vão embora. E eles foram embora então para Bereia, tá certo? Aqui em Bereia, o que eles foram fazer? Procurar, de novo, uma sinagoga. Esse era o padrão da viagem missionária de Paulo. Ele entrava numa cidade, procurava a sinagoga judaica. Primeiro o evangelho ia ser pregado aos judeus, e depois aos gregos, aos gentios. Os judeus tinham a oportunidade, porque eles eram os detentores das promessas do Messias. E a oferta era essa, Jesus veio para eles. Então tá aqui o Messias de vocês. Vocês não querem? Então vou levar para os outros povos. Tá? Ora, estes de Bereia, estes judeus da sinagoga de Bereia, olha que interessante como Lucas coloca, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. O que é nobre aqui? Por que Lucas considera os bereanos, né, os moradores de Bereia, mais nobres do que os de Tessalônica? Ah lá, por quê? Pois receberam a palavra com toda a avidez, com todo o coração, com toda a inclinação, coração aberto, né, vamos dizer assim. Então eles ouviram e fizeram mais uma coisa, examinando as Escrituras todos os dias para confirmar se o que Paulo estava pregando era verdade, para ver se as coisas eram de fato assim. Tá? Então, os de Bereia, eles não foram, né, violentos contra Paulo, não creio, vamos causar tumulto. Vamos ouvir e nos debruçar sobre o ensino da Escritura e vamos ver se é de fato o que eles estão falando procede. E eles abriram o coração para serem convencidos pela Escritura da pregação de Paulo. E foram, né? Não tinha como não ser aí quando o coração é aberto. Aqui eu já vou passar. Com isso, muitos deles, então muitos judeus das sinagogas de Bereia e mulheres gregas de alta posição social e muitos homens, eles o quê? Eles creram. Então muitos ali daquela sinagoga, judeus,
mulheres gregas de alta posição de novo, então mulheres importantes da sociedade de Filipos, de Tessalônica, agora de Bereia, elas se convertiam, gente, e elas foram importantíssimas para a propagação do evangelho e para a missão. Uma das mulheres, eu vou citar, é a patrocinadora da carta que você tem na sua Bíblia aos Romanos. Ela bancou a carta aos Romanos, né? Todo o gasto que Paulo teve com a carta, depois com o envio, né? Com a pessoa, o escriba, que tinha que escrever ali a carta, e Paulo ditava e ele escrevia, que era uma questão profissional, as tintas que eram caras, os papiros, tudo isso foi provavelmente, muito provavelmente, bancado por Febe. E depois todo o gasto de propagação dessa carta, o envio, né, por marítimo ou terrestre, por onde quer que seja, dias e dias de viagem, pessoas que tiveram que ir acompanhar Paulo nessa viagem, tudo isso foi provavelmente bancado por Febe. Mulheres de posição alta de cidades como Filipos, da toda a região da Europa, Macedônia, de Filipos, Tessalônica e Bereia, elas eram grandes participantes ali da obra missionária, como patrocinadoras, colaboradoras, como sustentadoras, suportes financeiros para viagens missionárias de Paulo, de Silas e de outros missionários, e da própria igreja local. Então elas tinham uma participação muito ativa, né? Muitas reuniões foram na casa dessas mulheres, como Lídia. Então é muito interessante a participação dessas mulheres gregas, né, que se convertiam nessas regiões e que eram mulheres importantes na sociedade da época. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus... Gente, os caras lá em Tessalônica, eles fugiram de Tessalônica, foram para Bereia. Os judeus lá, os vingativos, né, os odiosos lá de coração irados, em vez de largar, já saíram da cidade deles. Não. Eles vão atrás de Paulo, vamos lá em Bereia, né? Vamos perseguir ele, Paulo e Silas. Então, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Gente, que satânico mesmo, não tem outra palavra, né? É o adversário mesmo da igreja. Aí nós não temos como negar, é um espírito adversário do evangelho. Os caras não bastou para eles, Paulo e Silas, saírem da cidade. Né? Eles querem atormentar, perturbar o povo, atrapalhar a mensagem. Eles foram lá de novo atrás, foram atrás de Paulo lá em Bereia. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Tiveram que de novo, né, encaminhar Paulo para que aqueles judeus não atormentassem muito mais a vida de Paulo e Silas, né? Então foi difícil pregar o evangelho em Filipos, em Tessalônica, em Bereia. Foi tempo de muita dificuldade, muita hostilidade, de perseguição para conseguir implantar uma igreja, fazer discípulos, levantar líderes, levantar viajantes, né, missionários que viajaram com eles. Então foi uma tarefa que não foi fácil não, gente, tá bom? Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Então, Paulo ele foi enviado, né? Paulo estava sendo o foco da atenção desses judeus. Os irmãos encaminharam Paulo para outro lugar, que a gente vai ver, ele vai lá encaminhar a viagem depois dele aqui para baixo, né? A gente vai ver, tá bom? Ele vem para baixo aqui no mar, vem para Atenas, lá Corinto, tá bom? A gente vai ver depois. E ele deixa Silas e Timóteo para continuar ali fortalecendo a igreja de Bereia. Então já começa o quê? Envio do próprio Paulo, seus ajudantes, colaboradores missionários, para cuidar das igrejas que ele estava fundando. Fortalecer os irmãos, ensinar, né? Eles eram mestres, eles tinham que fortalecer, esses recém-convertidos na fé teriam que entender melhor a Escritura a respeito de Cristo, da morte, da ressurreição, da segunda vinda de Cristo, do reino de Deus. Então esses homens estavam ali aptos e agora encaminhados pelo próprio Paulo para permanecer ali em Bereia, tá certo? E os responsáveis por Paulo levaram-no até, como eu disse aqui, ó, até Atenas. Então, tá aqui, ó.
Beré, eles vieram para o lado aqui do mar e depois você vê que é um trajeto marítimo aqui, chegaram à região de Atenas, acompanhado por alguém, não foi sozinho novamente. Então, tinham pessoas responsáveis, pessoas que eram ali da cidade de Tessalônica, que cuidavam de Paulo, receberam os missionários, cuidavam dos missionários, eram responsáveis pela estadia, né, a estada deles, a alimentação, né, toda a hospedagem, o sustento, o bem-estar na medida do possível, né, de Paulo. Então, eles fugiram com Paulo e levaram Paulo para outra cidade que Paulo ia fazer a mesma coisa, pregar o evangelho, fazer discípulos, né? Então, levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Então, olha só, nós não sabemos quantos dias de viagem eles foram, deixaram Paulo em Atenas, depois não sei mais de quanto tempo de viagem, voltaram para Bereia, chegaram em Bereia com uma notícia: Paulo precisa vê-los urgente, Silas e Timóteo. Tá bom? Voltem lá e vai aonde Paulo está. E eles vão tomar a viagem depois de ter ficado alguns dias, algum tempo ali em Bereia. Meu irmão, Atos é isso que a gente está lendo. É o desenvolvimento da missão da igreja. Aqui na pessoa que nós vimos de Pedro, depois de Paulo e Barnabé, agora de Paulo e Silas, Paulo, Silas, Timóteo, Paulo, Silas, Lucas que está junto, depois Aristarco, Secundo, né, de Lídia, Jason recebendo Paulo e os missionários em sua casa, protegendo, pessoas responsáveis pelos missionários, guardando, cuidando, enviando, patrocinando, sustentando. Gente, isso é obra missionária. Isso é a igreja dinâmica, com vida, funcionando, né? As pessoas entendendo que a mensagem não pode parar, que pessoas têm que se converter, que pessoas precisam ser discipuladas, que o evangelho tem que ser ensinado, que a palavra tem que ser lida constantemente, buscando entender o que Deus tem pra gente agora e aquilo que virá na nossa eternidade. Tá bom? Então nós aqui, todos vocês que estão ouvindo de outra igreja local, ou nós da comunidade, né, do Ministério Fonte de Vida, vamos fazer constantemente essa reflexão. A gente precisa estar realmente pensando e articulando a missão, fazendo com que essa vida da igreja flua no meio de nós, tá bom? É isso que eu peço a Deus, que o Espírito Santo nos conduza para viver o que temos que viver como igreja, tanto no testemunho cristão como no cumprimento da nossa missão. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos, até quinta-feira que vem.